Bom, então a gente vai falar hoje sobre o nosso sistema digestivo e a origem das doenças, tá? A gente sabe que hoje em dia as nossas doenças elas têm uma origem confirmada através da nossa alimentação. Por isso que eu bato sempre na tecla que nós devemos cuidar do que a gente come, tá? Mas a gente vai ver alguns detalhes agora importantes e vamos entender melhor sobre como funciona o nosso sistema digestivo, tá? Olha só. Nosso sistema digestivo, gente, ele começa na boca, tá? Começa na boca. Na boca é onde acontecem, é onde ocorre o início da nossa digestão. Por quê? Porque na boca ela é liberada algumas enzimas importantes, como por exemplo aqui, ó, a amilase, o muco e a lisozima, tá? Por quê? Porque nós temos algumas glândulas salivares na boca que liberam essas substâncias, essas enzimas. Então, é importante a gente saber disso, porque eu vou falar um pouquinho mais na frente, e a gente vai entender melhor. Depois, no esôfago, a gente libera o muco, tá? No muco. Por que libera esse muco? Porque, porque no esôfago ele precisa estar bem lubrificado e protegido, tá? Para que o bolo alimentar ele consiga passar de forma mais fácil. Depois nós temos o fígado, que também libera sais biliares, secreções e bilirrubina. No estômago, libera suco gástrico, enzimas pancreáticas liberadas através do pâncreas. A vesícula biliar, ela armazena a bilis, certo? Depois, sim, nós temos os intestinos, o intestino delgado, onde é feita a absorção dos nutrientes, a absorção de água, e no intestino grosso, onde é feita também a absorção de alguns nutrientes e a absorção de água, tá? Bom, na nossa boca, nós temos alguns componentes importantes aqui, tá? Nós temos os dentes, né? Slide, perdão, Muito... não está passando o slide. Ai, Senhor. Você quer mandar esse slide para o meu zap? Para ver se eu consigo compartilhar aqui? Eu baixo e tento compartilhar para ver se dá certo. Nossa, por que será? Aí você vai ter que clicar no 2, tipo assim, para aparecer aqui, entendeu? Então, para ficar ser mais rápido, né? Clica no 2. Você está falando aqui, né, do esôfago, todo o sistema digestivo, né? Começa na boca, vai, aí tá no 2, né? No slide 2, não é isso? É, Então, clica aí no 2, para ver se aparece aqui para gente. eu Não tá aparecendo. cliquei e não foi. É, o que é que a gente faz? Consegue... tecnologia tem essas coisas. Às vezes, quer enviar? É fácil enviar para o meu zap? Deixa eu tentar aqui, peraí. Agora foi. Agora foi. Já está no terceiro slide. Como funciona? Pronto. Pode continuar. Uai. E se eu maximizar, será que Vai. aparece ou não? Vê aí se vai. Foi ou não? Foi não, mas tudo bem. Tá, então vamos continuar do jeito que a gente estava. Eu tenho que ficar passando, botando, quando você for falar num slide, eu tenho que clicar em cima para ver se ele aparece aqui para gente. Tá. Então, olha só, nós temos a boca. Na boca nós temos os dentes. É muito importante, irmãos, que a gente tenha os dentes saudáveis, tá? Por quê? Porque um dente com cárie ou um dente com infecção, ele pode te levar a algumas doenças, tá? Como, por exemplo, endocardite, problemas no coração por conta da arcada dentária que está incompleta ou está com algum problema de infecção, com cárie, gengivite, outros problemas, tá? Então,
A saúde bucal é muito importante em relação a isso. Depois nós temos as glândulas salivares. As glândulas salivares, ela produz saliva, né? Olha só que importante aqui. Não sei se os irmãos sabiam, mas a nossa boca, ela produz entre 500 a 1 litro de saliva por dia. Olha só como é importante um fator que eu sempre falo aqui, mas que as pessoas não dão muita importância, que é tomar água, tá? Você só vai produzir essa quantidade de saliva entre 500 a 1.000 ml por dia se você tomar água, tá certo? E é na saliva que estão aquelas enzimas que eu falei para vocês, a amilase e a lisozima, principalmente, tá? Que são enzimas que iniciam o processo digestivo na nossa boca, tá certo? A amilase faz a digestão, inicia a digestão dos carboidratos e a lipase inicia a digestão das gorduras. E essas enzimas estão presentes na saliva. Agora pensem comigo, quem vai estar mais saudável? Quem está mais saudável? Quem consegue digerir melhor os alimentos? Aqueles que produzem 500 ml de saliva ou aqueles que produzem 1 litro de saliva? Tá? Com certeza aqueles que produzem 1 litro. Só que para você produzir isso, você precisa tomar água. Qual é a quantidade de água que você tem que tomar? Entre 30 e 35 ml por quilo de peso. Tá? Então, é só você multiplicar o seu peso por 30 ou 35. Tá certo? Olha aqui, repetindo mais uma vez. Ó, amilase, lipase e proteases estão presentes na saliva. Existe um outro componente também que está na saliva, que são os fatores de crescimento. Tá? Fatores de crescimento epidérmico, transformador, fibroblastos, insulina-like e outros. Para resumir, para ficar mais fácil, quando a gente ingere os alimentos no nosso dia a dia, sobretudo aqueles alimentos que a gente não mastiga muito bem, o que acontece, irmãos? Acontece microlesões, ou seja, esses alimentos eles vão passando no nosso esôfago e ele vai causando microlesões, vai machucando literalmente o nosso esôfago, mas são muito pequenininhas, quase imperceptíveis. E o que esses fatores de crescimento faz? Eles, através da saliva, quando você deglute, esses fatores de crescimento vão reparando esses tecidos, tá certo? Vão reparando esse epitélio e vão reconstituindo a mucosa do esôfago. Então, por isso que você precisa ter uma quantidade de saliva adequada, tá certo? Para você conseguir produzir esses fatores de crescimento que eu acabei de comentar com vocês. No próximo slide, não sei se vocês estão vendo. Sim. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas enzimas que estão presentes aqui na saliva. A lisozima, por exemplo. A lisozima é um peptídeo antibacteriano. Olha que interessante. Na nossa saliva, gente, tem uma substância que é antibactericida, ou seja, que nos protege das bactérias, que nos protege de infecção. A lactoperoxidase também tem uma ação antibacteriana, tá certo? Então, através da produção de saliva, começa a nossa proteção contra as infecções, sobretudo infecções gástricas, tá? Como o H. pylori, por exemplo. Então, veja só a importância de uma saliva de qualidade, uma saliva em quantidade adequada, tá? Olha só que curiosidade legal. Para a produção de lisozima, necessita-se de, no mínimo, 1,5 litro de água ingerida por dia. No mínimo, tá? Mas o correto é você fazer esse cálculo aqui, ó. 35 ml de água por quilo de peso ao dia. Então, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, tá? Você precisa tomar essa quantidade de água, tá? Outra coisa importante, que ajuda também a eliminar
a infecção do sistema digestivo, observar essa burra lingual, raspagem da língua, tá? Façam isso quando vocês forem fazer a higiene oral de vocês, tá? Vamos raspar a língua para diminuir a possibilidade de uma infecção, tá? Olha só, tipo e qualidade dos alimentos interfere no tempo de digestão, claro, né? Quando você toma água, olha só essa setinha vermelha, ela demora aqui, ó, para você, desde quando você começa desde que você toma água, para ela ser totalmente absorvida, ela vai demorar aqui, ó, entre 0 a 2 horas e meia aproximadamente. Alguns alimentos mais saudáveis, alimentos que são mais digeríveis, eles vão demorar entre 3 e 4 horas aproximadamente. Alimentos que são alimentos mais processados, alimentos não tão saudáveis, olha só o tempo que demora no seu estômago fazendo a digestão, tá? Até 6 horas. Então, imagina você comer um alimento e ele demorar 6 horas para ser digerido, tá? Isso vai te causar mal-estar gástrico, vai te causar a sensação de indigestão, vai te causar gases, estufamento, tá? Então, aqui, o que eu quero enfatizar com isso? A importância de você comer alimentos saudáveis, tá? Alimentos saudáveis, e de boa digestibilidade, tá certo? Alimentos não processados. Se você comer alimentos não processados, você vai ter uma digestão melhor e, consequentemente, uma saúde gástrica melhor, ok? Olha só que curiosidade legal. Quantas vezes você deve mastigar? Aqui nós temos um amendoim puro. Depois nós temos o amendoim que ele foi mastigado 2 vezes apenas. 5 vezes, 10 vezes, tá? 20 vezes e 30 vezes. Olha só, quanto mais você mastiga, mais o alimento ele é mesclado com saliva e ele vai se tornando cada vez mais líquido, tá? Quando o alimento vai se tornando cada vez mais líquido através da mastigação, o que acontece? Ele vai ficando mais pronto para ser digerido, tá? A digestão dele não demora tanto, tá certo? Então, por isso a importância de você mastigar bem os alimentos, né? Eu entendo que muitas vezes na correria do dia a dia, as pessoas comem correndo, não tem um tempo de qualidade, né? Para sentar e comer tranquilo e acaba não mastigando os alimentos de maneira correta. E esses alimentos não se misturam com a saliva como deveria misturar. Logo, a digestão que deveria começar na boca, tá? Você vai acabar dando mais trabalho para o estômago e vai demorar ainda mais a digestão desses alimentos, certo? Aqui nós temos o esôfago, nós já falamos um pouquinho sobre ele. O esôfago, ele possui uma capa de muco, tá? Que reveste o esôfago. Essa capa de muco, ela está atrelada diretamente à quantidade de água que você toma também, tá? Se você não toma uma quantidade de água adequada, você vai estar deixando o seu esôfago desprotegido, tá? E aí você pode ter aquelas microlesões que eu falei para vocês, pode literalmente machucar o esôfago, tá? E então, aqueles fatores de crescimento que tem na saliva, né, não vão proteger esse esôfago. Você pode ter esofagite, tá? E outras afecções que comprometem o esôfago por conta de um simples ato que você não faz, né, que é tomar água. Bom, esse aqui era uma figura anatômica, talvez vocês não consigam ver
diretamente aí, perfeito. Mas aqui, tá? Temos dois nervos que são muito importantes, que tem uma conexão cérebro, sistema digestivo, cérebro, estômago, intestino, que é o nervo vago, tá? O que eu quero dizer com isso? Para resumir, quando a gente está muito estressado, tá? A gente não consegue produzir bicarbonato, tá? O nosso nervo vago, ele é responsável pelo sistema parasimpático, tá? Para que vocês entendam, o sistema simpático é aquilo que acelera muito, e o sistema parasimpático é aquilo que diminui muito, que diminui a quantidade de algumas substâncias, tá? Que tem origem a partir da estimulação desse nervo vago, tá? Um deles é a secreção de bicarbonato para proteger, né, de alimentos ácidos e também do refluxo. Quando você está muito estressado, ou seja, quando você vai comer de maneira correndo, estressada, tá? Você deixa de produzir essa substância chamada bicarbonato, que é uma substância alcalinizante, deixa de produzir diretamente, ou produz muito pouco, tá? Isso vai fazer com que você vai sentir aquela sensação de queimação, tá? No teu estômago. Por isso a importância de você separar um tempo de qualidade para você conseguir comer tranquilo, sem estresse, certo? Aqui para a gente entender um pouquinho o nosso estômago, tá? Nosso estômago, ele é feito de músculos, ele tem várias capas musculares, umas capas longitudinais, umas capas circulares e uma capa oblíqua, tá? Então, o que acontece quando o nosso alimento chega no nosso estômago? Ele funciona literalmente como uma espécie de liquidificador, tá certo? Para misturar e homogeneizar bem a comida, tá? Ele produz uma substância chamada suco gástrico, que eu creio que vocês já ouviram falar sobre o suco gástrico. Olha só, quanto de suco gástrico produz o estômago? De 2 a 2,5 litros por dia. Essa é a quantidade ideal de suco gástrico que deveria ser produzida, tá? Então, como que você vai produzir essa quantidade de suco gástrico e vai conseguir ter uma digestão adequada dos alimentos? Porque você precisa produzir esse suco gástrico se você não toma água. Então, preste atenção que eu estou falando de um fator muito importante, que é a água, tá? A gente sempre ouve falar que a gente precisa tomar muita água, porque, né, a gente precisa ter saúde, porque você perde muito líquido e você precisa tomar água para você manter a tua pressão arterial estável e tal, mas não é só isso, tá? A quantidade de água que você toma influi diretamente na produção de saliva e de suco gástrico. Quanto menos água você toma, menos suco gástrico você produz e a tua digestão é mais comprometida, tá? Aqui passando rapidamente, como que funciona aqui, ó, em relação ao pH gástrico, tá? E que é a quantidade de acidez que tem no estômago. O pH, ele vai estar entre 1 e 3 quando você está em jejum, tá? O pH gástrico após as refeições, ele está normalmente mais alcalino, maior a 4,5, tá? Após cerca de 3 horas, vai estar entre 1,9 e 2,5. Em jejum com prazóis, tá? Vai estar maior a 4. Olha só, o nosso estômago, gente, ele precisa estar ácido para conseguir digerir os alimentos. Então, as pessoas que usam por muito tempo omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos esses prazóis que a indústria farmacêutica te oferece, visando melhorar, né, a tua digestão, quando você toma isso por muito tempo, você vai deixar o teu estômago mais alcalino, ou seja, menos ácido.
Então, pensa comigo, se você toma um remédio que deixa o teu estômago mais alcalino, ou seja, menos ácido, como que você vai conseguir digerir alguns alimentos? Tá? Se o teu estômago precisa estar ácido para digerir alguns alimentos. Então, precisa ter muito cuidado, tá? Com a toma desses trazóis, tá? Até porque, olha só, muitos medicamentos dependem do ácido para absorção, tá? Eu citei alguns medicamentos aqui, mas outros medicamentos necessitam de ácido para absorver. Portanto, se você toma muito omeprazol, você vai diminuir essa acidez e não vai absorver alguns medicamentos, tá? Esvaziamento gástrico em pessoas saudáveis vai de 1 a 4 quilocalorias por minuto, tá? Isso se você possui uma quantidade de suco gástrico adequada, tá? Então, 1 a 4 quilocalorias por minuto. Se você possui uma quantidade de suco gástrico adequada, você vai fazer uma digestão mais rápida, você vai chegar até 4 quilocalorias por minuto. Ou então, se você não tem o suco gástrico em quantidades adequadas, você vai ter apenas menor quantidade de quilocalorias digeridas por minuto. Portanto, você vai ficar com o estômago mais cheio por muito mais tempo, tá? Produção de suco gástrico de 1 a 4 ml por minuto, isso aqui a gente já comentou. A produção de suco gástrico após as alimentações, ou seja, pós-prandial, de 1 a 10 ml por minuto. Olha só aqui, ó, quantidade de... O que tem a ver as secreções gástricas com a absorção de alguns alimentos, tá? O ácido clorídrico, olha só, ele é responsável pela absorção do ferro, cálcio, vitamina B12 e ainda é bactericida, mata as bactérias, como eu comentei com vocês lá anteriormente. Tem uma outra substância na secreção gástrica que se chama pepsinogênio, tá? O pepsinogênio, ele digere as proteínas. A lipase gástrica, ele faz a digestão dos triglicerídeos, ou seja, das gorduras, tá certo? Então, irmãos, quanto mais água vocês tomarem, maior a quantidade e melhor a qualidade do suco gástrico. Então, a minha grande mensagem de hoje é: tomem muita água. Estou explicando para vocês aqui, tá? Na fisiologia do sistema digestivo, como funciona e quão dependente é esse sistema da ingestão de líquido. Outra curiosidade interessante: a velocidade do esvaziamento gástrico diminui com a idade, ou seja, quanto mais idosos, quanto mais a idade vai passando, tá? A velocidade do esvaziamento gástrico ela diminui, tá? Por quê? Um dos motivos é porque o idoso, as pessoas mais idosas, elas digerem menos água, tá? Tanto é que elas são pessoas que são mais suscetíveis a fazer desidratação, tá? Então, uma pessoa desidratada, ela produz menos saliva e, consequentemente, também menor produção de suco gástrico, tá? Então, você pode observar que sempre o idoso, ele tem um hálito mais forte, tá? Se vocês perceberem. Por quê? Porque a boca está desidratada. A língua está muito saborreica, tá? Por conta da desidratação. No hospital, a gente pega muito idoso, tá? Com desidratação. Precisa, às vezes, internar, simplesmente para internar, para hidratar a pessoa, tá? Então, essa desidratação a longo prazo, ela pode causar grandes problemas, tá? Então, preste atenção nisso. O estresse, né, diminui a produção de bicarbonato, como a gente comentou lá quando mostrei aquela imagem do nervo vago, tá? O nervo vago é inibido e a produção de bicarbonato também é diminuída, tá? Deixa teu estômago mais ácido, tá? E aí você vai ter aquela sensação
sensação de queimação no esôfago, tá bom? Então, aqui entra a importância da gente gerenciar o estresse, tá certo? Precisamos gerenciar o estresse, porque o estresse é um fator de risco para doenças gastrointestinais, gastrite, pangastrite, esofagite, tá? Isso é muito importante a gente levar em consideração. Outro ponto importante, o nosso intestino, ele é responsável pelo sistema imunológico, queridos. Imunológico. Então, quanto mais água a gente toma, mais o nosso intestino trabalha melhor, mais a nossa microbiota trabalha melhor, melhor fica o equilíbrio entre as boas e as bactérias ruins, tá certo? Então, se o nosso intestino não estiver funcionando bem, você vai estar sendo intoxicado, tá? Primeiramente. E a produção de anticorpos, a produção do sistema imunológico, que ocorre aqui aproximadamente 80% do nosso sistema imune, é produzido pelo intestino, tá? Ele simplesmente não vai ser produzido. E a gente vai ficar com o nosso sistema imune muito abalado, tá? Que é o que eu estou pensando em falar para vocês amanhã um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico, como que a gente pode fortalecer o nosso sistema imunológico, tá certo? Aqui no trato gastrointestinal, sobretudo no intestino, né? As pessoas que possuem aquela chamada disbiose intestinal, que é o desbalance, né, entre as bactérias ruins e as bactérias boas, são pessoas que, com certeza, têm algum problema relacionado a doenças autoimunes, por exemplo, tá? Infecções repetidas, tá certo? Porque o sistema imune não está funcionando como deveria funcionar, tá? E um dos motivos pode ser a falta de água, tá? E a falta de probióticos e prebióticos aqui no intestino, sobretudo. Bem, já estamos finalizando. Só para reforçar que o nosso sistema digestivo saudável reflete no nosso corpo e na nossa mente. Então, não só a quantidade de água que a gente toma, mas o que a gente come. Irmãos, temos que ter muito cuidado e muita atenção com o que a gente come, tá? A porta de entrada para todos ou praticamente todas as enfermidades, tá? É a boca. É o que nós comemos, é o que nós ingerimos, tá? Prestem muita atenção nisso, levem em consideração. Parem de comer comidas ultraprocessadas, diminui a quantidade de açúcar, diminui a quantidade de glúten, que são alimentos extremamente inflamatórios, diminui a quantidade de lácteos, tá? Os lácteos, a maioria da população, eu vi um estudo outro dia, que a maioria da população tem sensibilidade ou intolerância à lactose, mas elas simplesmente não sabem. Comem glúten, tomam muito leite, tá? E derivados do leite, como queijo e outros, tá? Muito açúcar, e aí vivem com rinite, sinusite, vivem com gripe, tá? Vivem com desarranjo intestinal, com diarreia, com a barriga inchada, tá certo? Então, prestem bastante atenção, analisem bem o que vocês estão comendo, tá? Bom, queridos, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Obrigado pela atenção. Então, relembrando, o ponto principal da aulinha de hoje é: tomem bastante água e cuidado com o que vocês comem. A gente viu o impacto da quantidade de água que a gente toma. Aliás, a gente viu que a quantidade de água que a gente toma tem um impacto relevante, tá? Na digestão dos alimentos, na produção de enzimas, né? Que fazem a diluição, a digestão desses alimentos, tá? E vimos no finalzinho a importância de tudo isso para o nosso sistema imune. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. E
qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu puder responder, eu estou aqui à disposição, tá certo? Vamos lembrar que a Mary tá, a Mary já está programada para fazer o Crude Day. Crude Day é um evento online seríssimo, onde a gente passa um dia, me parece que agora vão ser 2 dias comendo cru, Isso, né? 2 dias, doutor. 2 dias com alimentação crua. Nós fizemos aqui em casa, eu acho que no último Crude Day eu participei, eu vou estar participando indiretamente, porque nesse dia justamente eu vou estar de plantão, mas eu tenho algumas horas livres e eu vou estar lá no grupo presente respondendo algumas questões que com certeza vão surgir. Mas olha, participem do Crude Day. Participe do Crude Day porque existem já evidências de que alimentação crua cura. Alimentação crua traz mais saúde, tá certo? Então, eu acredito que vocês vão gostar. Temos alimentos muito gostosos, tá certo? A alimentação crua não é uma alimentação ruim. Eu fizemos umas comidas maravilhosas e realmente eu estava meio receoso de que eu não ia gostar, mas olha, sinceramente, foi um dia sensacional, maravilhoso, tá certo? Vamos ter aí pizza crua, gente. Vocês imaginam só, já comeram pizza crua? Almôndegas, sobremesas, pães, tá? Que você pode fazer aí com alimentos crus, tá certo? Fantástico. Então, fiquem com Deus e eu espero ter ajudado aí vocês com essa aulinha. Desculpem eu ter chegado aí um pouquinho tarde, tá? Mas Chegou na realmente hora certa, doutor Vlad. Você chegou na hora certinha. é, tá certo. Doutor Desculpe Vlad, aí. doutor Vlad, desde já, muito obrigada. Gente, que riqueza ver um doutor, né, com toda a formação acadêmica, né, de medicina, mas dando essas orientações práticas, simples, acessível. E, doutor Vlad, eu queria também agradecer, porque na semana passada o senhor esteve aqui conosco e abriu uma caixinha de perguntas lá nos seus stories só para as meninas. Eu sei que muitas aqui mandaram, Gerlinha, eu fiz um monte de pergunta ali para o doutor Vlad. Chegaram várias caixinhas de perguntas. Realmente, eu acho que eu consegui responder todas, mas, assim, posso abrir uma caixinha de perguntas hoje de novo no Instagram, tá? Se não puder hoje, pode abrir amanhã, uma coisa assim. Não abro hoje, não tem problema nenhum. Eu abro hoje uma caixinha de perguntas, tá? E aí vocês podem me perguntar lá sobre o tema que a gente conversou hoje, tá certo? Mas a gente pode conversar também sobre outros temas, tá? Outros temas de saúde. Eu vou abrir uma caixinha lá, Tá. mas a caixinha vai ser aberta, tá? Qualquer Assim, pergunta, né? para qualquer pergunta. Vocês podem perguntar e aí a gente vai é, vai respondendo conforme o dia vai passando, né? Conforme a disponibilidade de tempo, eu vou respondendo com o maior prazer. Realmente, na última semana tivemos bastante perguntas, tá? E foi um prazer responder todo mundo lá, tá certo? Doutor Vlad está aqui em nosso meio. Eu quero fazer menção dessa presença tão honrosa ao nosso querido pastor Oséias Mansky, ali de Porto Seguro. Ele falou, palestra maravilhosa. Então, obrigada, Obrigado, pastor pastor. Oséias. Obrigado Um pela abraço, presença, amigo. querido. Aqui também está a Fabiana fazendo muito boas orientações. Vou fazer as perguntas. Calma aí, gente. Qual é o Instagram? Gente, aí, olha só o Instagram do doutor. Ele está aí no PowerPoint, no último PowerPoint aí. Aí tá no que ele está acabando de apresentar, tá bom? Ele colocou aí. Tá certo. DR Vlad Carrocia, com Demudo. E eu também coloquei a semana passada lá nos grupos. Eu quero pedir para as meninas dos grupos estar assim compartilhando as informações dos grupos com as meninas, as mulheres da igreja, né? Doutora, só, deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Eu estou com muito refluxo. Me ajuda aí. A Célia fala que está com muito refluxo. Olha só, refluxo tem muito a ver com o que você come,
com a hora que você come e com a quantidade de água que você toma. Lembra que nos slides que eu falei, as pessoas que não tomam água, elas não produzem a quantidade de bicarbonato, que é um alcalinizante, tá? Em quantidades adequadas. Então, se você não produz o bicarbonato, que ele diminui a acidez, tá? Você vai ter realmente essa acidez no esôfago, vai ter refluxo também, tá? Existe uma condição que se chama incompetência do esfíncter esofágico inferior, que é uma espécie de uma válvula que fica entre o estômago e o esôfago, onde não deixa o alimento que já está no esôfago passar de volta para o estômago. Existe essa possibilidade de você ter uma incompetência dessa válvula, ou seja, a válvula ela vai estar um pouquinho mais frouxa, por assim dizer, tá? E esses alimentos podem passar por aí. Em alguns casos, a gente consegue resolver através de alimentação e através de algumas suplementações mais específicas e individualizadas, tá? Em outros casos, em casos mais graves, quando essa válvula ela está super incompetente, né? Aí tem outros casos mais graves, como hérnia de hiato, né? Que aí já requer cirurgias e tal, né? A maioria dos profissionais médicos que trabalham na forma tradicional, eles usam omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc. Tá? Eu prefiro começar com os alimentos, tá? Você comer alimentos mais saudáveis, menos processados, alimentos que vão passar pelo sistema digestivo de forma mais rápida. Esse é o segredo. Quando o alimento ele passa pelo estômago de forma mais rápida, ele não tem nem como voltar, tá certo? Por Doutor, mais que você, só de por mais, por mais que você tenha essa válvula incompetente, se você come saudável, né, nos horários corretos e uma alimentação mais leve, a digestão vai ser tão rápida que você não vai sentir esse refluxo, tá certo? Então, fica a dica aí, tome bastante água e coma menos alimentações processadas, tá certo? E aquelas que causam também, que são mais alergênicas, que são mais inflamatórias, glúten, lactose e açúcares, principalmente. Doutor, é isso que a Fabiana está falando aqui. A Fabiana Espíndola fala: sempre fiz uma alimentação saudável junto com fast food, tinha muito refluxo. Há 12 anos atrás eu estava muito mal. Com isso, os exames mostraram esofagite, fazia uso de omeprazol todos os dias. Fiquei assim 2 anos e era magra, kkk, rindo, né? Há 10 Uhum. anos, há 10 anos, só de tirar carne, refrigerante, suco em pó, fast foods, não fiz uso mais de omeprazol, não tive mais refluxo e melhorei o esôfago. O doutor está certíssimo. Exatamente, exatamente. Irmãos, não tem segredo. E não tem segredo. Nós conseguimos ajustar a nossa saúde com os hábitos alimentares, tá? Com hábitos alimentares. Se a gente conseguir adequar o nosso hábito alimentar, melhorar o nosso estilo alimentar, a maioria dessas doenças vão desaparecer. Podem acreditar nisso, tá? Não existe milagre. Existe essa opção, tá? Que a gente deveria colocar em prática. Quanto mais saudável você come, quanto menos açúcar, quanto menos lácteo, quanto menos glúten, quanto menos fast food, quanto menos comida rápida, tá? O teu sistema digestivo vai agradecer e você não vai apresentar essa quantidade de enfermidades aí que a irmã citou. Pronto, doutor, o Jonathan está perguntando assim, sobre o termômetro, explique aí a questão do termômetro. Melhor pedir para a gente fazer Ah, tá. O Isso. termômetro é na oral, É isso. né? Primeiro pedir assim, para a gente colocar durante 5 dias, né? Ao acordar, antes de beber água, qualquer coisa, aí coloca 10 minutos, aí vai anotando durante 5 dias como é que está a temperatura ali, né? Aí, Claro, depois você tira uma média. Depois desses 5 dias, uma semana, você tira uma média, tá certo? Essa média ela vai ficar entre 36,3 e 36,4 aproximadamente, tá certo? Se ficar maior do que isso, tá? É
porque a tireoide está sofrendo. Você vai Fica maior do que, se ficar maior do que 36, o quê? maior que 36,3 ou 36,4. Maior do que isso é sinal de que a tireoide pode estar sofrendo, tá? E como que a gente resolve esse problema da tireoide? Primeiro, a gente precisa fazer alguns exames, né? Precisa fazer alguns exames, tá bom? Então, na verdade, eu preciso corrigir uma coisa aqui. Não é se ficar maior, é se ficar menor que 36,3, tá? Desculpa. Se ficar menor do que 36,3, a tireoide estará provavelmente sofrendo, Sofrendo como? tá? Com hipo, como é que... Sofrendo em que sentido, Com assim? hipotireoidismo, por exemplo, Hipo. Ok. tá? Com hipotireoidismo. Como é que a gente confirma isso? Para confirmar, a gente precisa fazer exames, né? Precisa fazer um exame de TSH, precisa fazer exame de T3, de T4, tá? E aí, Faz a esses exames, gente... doutor. No caso, a gente vai... qual profissional? O endocrinologista mesmo? Pode ser um endocrinologista, pode ser eu, trabalho com isso Ok, também, ok. tá? Aí a gente precisa, em consulta, a gente vai pedir os exames, Ok, né? Pedir os exames adequados, ok, né? E aí a gente aproveita e já pede outra série de exames, né? ok. Que a gente para a gente avaliar não só a tireoide, mas como o sistema metabólico em si, né? Completo. Então, além do TSH, que é o hormônio produzido pela hipófise, né, que estimula a tireoide a produzir o hormônio T4. Esse hormônio T4 ele vai ser convertido na periferia para o hormônio T3, que é o hormônio realmente ativo. Então, a gente precisa mensurar isso aí, tá? Juntamente com outros exames, né, com marcadores inflamatórios, né, PCR, um hemograma, tá certo? E outros marcadores inflamatórios, a gente consegue avaliar não só a tireoide, mas consegue avaliar também como o sistema, como o teu metabolismo está funcionando. Se está funcionando bem ou se está funcionando mal. Baseado nisso, tá? A gente vai prescrever aí alguns suplementos, tá? Em alguns casos, se a pessoa tiver com hipotireoidismo franco, a gente vai é, até em alguns casos prescrever o hormônio da tireoide mesmo, tá? Que tem alguns casos que são bem mais graves, Entendi. tá? Em outros casos, o que a gente faz? A gente suplementa com alguns suplementos importantíssimos para a tireoide, como, por exemplo, o zinco e o selênio, tá? O zinco e o selênio são, assim, fundamentais para a produção e para a transformação do T4 em T3, tá certo? Que são hormônios, que é o hormônio ativo da tireoide. Então, em doses individualizadas e tal, tá certo? Sempre Ok. lembrar, queridos, que existem alguns fatores importantes que desencadeiam a depressão, tá? Um deles é o estresse. Quanto mais estressado você está, maior quantidade de cortisol você libera e, com o passar do tempo, você pode entrar no estado de depressão. E tireoide também, tá? O indivíduo que tem hipotireoidismo, ele é mais susceptível a desenvolver quadros de transtorno de humor, né? Como a ansiedade e depressão. Então, a tireoide é uma das glândulas que a gente precisa ter mais atenção, tá? Mais atenção porque ela regula praticamente todos os sistemas do nosso organismo, tá Nossa, certo? muito forte isso. Não sabia essa ligação da tireoide. Pelo menos para mim, é novo essa informação do hipotireoidismo com a ansiedade, depressão e transtorno do humor. Interessante, doutor. E a Tem questão sim. então, se tiver abaixo, vai ter hipotireoidismo. Se tiver acima, vai ser hipertireoidismo, é isso? Sim, né? Isso aí quer dizer o seguinte, na verdade quer dizer que a tua tireoide está apresentando algum problema, Ok, tá? Esse problema precisa ser avaliado, ok. tá? Então aí que entra a parte dos exames, baseados na queixa, tá? Baseados nas queixas do paciente e baseado nos exames, aí a gente consegue fazer uma suplementação, tá certo? Interessante, doutor, porque essa abordagem é bem interessante, porque assim, às vezes a pessoa está ali apresentando a queixa de ansiedade, depressão, transtorno do humor, mas ninguém pensa na tireoide, né?
Ninguém avalia a tireoide. Exatamente. Eu quando nas minhas consultas, em todos os pacientes, eu peço avaliação da tireoide. Em todos. Em todos eu peço avaliação da tireoide, porque eu sei da importância que tem os hormônios tireoidianos no nosso organismo como um todo, tá certo? Até no intestino. Se você tem hipotireoidismo, você tem tendência à constipação. Olha só. E se você é uma pessoa constipada, pronto, teu intestino está com problemas. Se teu intestino está com problemas, eu te garanto que todo o teu organismo vai sofrer com isso. Todo. Todo o teu organismo vai sofrer com isso. Aí a pessoa fala, nossa, eu estou com problema no intestino. Eu não consigo ir ao banheiro todos os dias, as minhas fezes saem endurecidas, dói para evacuar, né? Começa a apresentar aquele monte de problema em relação ao intestino. E aí alguns profissionais focam apenas no intestino. Ah, vamos te dar aqui uma alimentação mais laxativa, ou passam laxativo diretamente, tá? Que não é uma coisa a mais adequada a fazer, mas se esquecem de todo o resto, tá? Se esquecem de todo o resto. Então, eu gosto sempre de fazer uma abordagem realmente integrativa, tá? Integrativa, onde eu consigo avaliar todos os hormônios, consigo avaliar o gerenciamento de estresse também, porque isso tem um impacto grande na saúde, e a tireoide entra nesse meio aí. Interessante. Doutor, olha só, a Rutinha falou assim, esse médico é excelente, fala muito bem, com um tom de voz perfeito para o nosso cognitivo. Que escolha maravilhosa para a gente. Ela falou assim, Obrigado, querida. Obrigado. e a Ruth, ela é professora, educadora, né, diretora do colégio, então eu achei que ela falou que o senhor fala muito bem, com um tom de voz perfeito para o nosso cognitivo. Ó, doutor. Que bom, querida. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Ruth, pelo comentário. Ó, a Violeta está falando aqui, doutor, que esse é só para adventista não amada. É para todos, esse curso, né, é para todos, tá bom? Ela fala, sou batista, compreendo e sem problemas, que linda. E você ganhou o Crude Day, né, Violeta? A gente está até com o teu zap, você vai já estar dentro do Crude Day, tá bom? Seja bem-vinda, Violeta. Seja bem-vinda, querida. Aqui não existe, a gente não faz acepção de pessoas, muito menos de religião, tá bom? Exatamente, exatamente. Aqui esse programa é para todos, é para todos. Seja muito bem-vinda, tá bom? Você também merece saúde. Pronto. Olha só, gente, Vida de Mary está aqui. Deixa eu só pegar aqui. Ela falou para ligar o microfone para a gente terminar, doutor. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir o seu microfone. Ela quer falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, Vida. É que ela está com Maria aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Vai, Meura. Pronto, aceita aí, Meura. Pode. Vai, Meura. Pronto. Amores, obrigado, doutor Wagner, por nos socorrer e nos trazer tão grandiosa informação para a nossa saúde. Gente, o Crude Day, né, está chegando. No Crude Day, nós vamos ensinar como não tomar banho com sabonete, porque a pele é o maior órgão do corpo e a tireoide está sofrendo, porque a gente absorve amaciante, sabão em pó, a gente absorve maquiagem, desodorante, vou ensinar a fazer desodorante. E quando Deus fez o mundo, não tinha sabonete. Como as pessoas tomavam banho? Tá bom? Então, o sabonete você vai usar nas partes íntimas, onde não pega sol, mas também eu ensino a tomar banho sem, tá bom? E nós vamos também ter as receitas lá maravilhosas, hambúrguer, pães, se chama Cozinhando com as Mãos. Não é para você passar a vida toda no Crude Day, mas é uma dieta de transição para alcalinizar rápido o seu corpo, né? Ontem a doutora Giovana falou sobre a acidez, anteontem falou, né? Corpo ácido. O corpo ácido, o médico que ganhou o prêmio Nobel comprovou que o corpo alcalino não tem câncer. Então, a gente tem que silenciar as doenças, não é só o câncer, não, todas as doenças. A gente precisa silenciar. Então, eu quero agradecer vocês e doutor Vlad e todos os outros que têm passado por aqui, tá? É só ir lá no YouTube que a Gerlin vai me entregar o arquivo. Isso. Mero, de falar contigo, você consegue pegar a propaganda do Crude Day e mandar para o Zap, porque aí eu consigo compartilhar nos grupos, né?
Tá bom. Aí ela me manda, meninas, olha só, eu vou pedir para as líderes todas, mais uma vez, o que Mário está passando para o meu zap, eu vou passar nos grupos do WhatsApp e vocês compartilham com todas as mulheres, porque eu só estou com o grupo das líderes, né, as regionais, distritais, esposa de pastores, então, e as evangelistas. Aí eu coloco nesses grupos e vocês espalham aí para as mulheres da igreja, tá bom? Obrigada, Mero. Deus abençoe. Já estamos chegando no nosso horário. Estou feliz de ter você aqui. Amanhã, doutor Vlad, novamente, 5 horas, temos um encontro marcado com todos vocês. E alguém perguntou aqui sobre o Instagram do doutor Vlad. Gente, tira uma foto aí, ó. O doutor Vlad está deixando aí, ó, o PowerPoint. Você está vendo esse PowerPoint? Aí, doutor Vlad, obrigado. Doutor Vlad, aí aqui, ó. Aqui embaixo. Isso, doutor Vlad. Aqui embaixo. Aqui, ó. @Dr. Vlad Carrocia. E eu também vou novamente compartilhar, porque eu já compartilhei semana passada nos grupos, e aí vocês vão poder acompanhar o Dr. Vlad lá no Instagram dele, nos stories, vai abrir uma caixinha de perguntas, e você vai fazer qualquer pergunta que você quiser para ele, ele vai estar te respondendo hoje e amanhã, tá bom? Gente, muito obrigada, Deus abençoe. Doutor Vlad, por bondade, ora para nós, algumas estão fazendo várias perguntas, deixa eu ver aqui, não dá para fazer, o tempo já acabou, deixa eu ver. Mande na caixinha de perguntas que eu vou mandar, que eu respondo todo mundo lá. Tá bom. Então, vamos orar. Doutor Vlad, por bondade, conclua com uma oração. Concluo sim, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai querido, por mais um dia. Amém. Obrigado porque dormimos bem, Senhor. O Senhor nos protegeu, nos guardou. E agora um novo dia está iniciando. Queremos te pedir encarecidamente a tua bênção, que a porção dobrada do teu Santo Espírito possa pairar nas nossas vidas no dia de hoje. Amém. E que possamos, Senhor, desenvolver nossas atividades de maneira sábia, de maneira tranquila, em paz, porque estamos cientes da tua companhia conosco. Obrigado por esses momentos que passamos aqui, momentos lindos, onde podemos compartilhar e aprender um pouco mais sobre o nosso corpo e assim cuidar melhor dele, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, perdoa nossos pecados, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Amém, amém. Bom dia. Você pode, sabe o que agora? Simplesmente abrir o seu microfone e desejar todo mundo junto um bom dia com alegria. E até amanhã. Bom dia. Que Deus continue abençoando. Bom dia. Amanhã tem mais. Temos um encontro marcado, 5 da manhã com o doutor Vlad. Mais bem. Deus abençoe. Amém.